Como se caracteriza a cognição na idade adulta? A conceptualização da cognição do adulto passou por 4 fases. Na primeira, que teve lugar na década de 1920 a 1950, tinha-se como posição dominante que a inteligência na idade adulta ia sofrendo um declínio com a idade. Na segunda fase, a partir da década de 1960, considerava-se que a inteligência permanecia relativamente estável durante a vida adulta. A partir de 1970, na terceira fase da conceptualização da cognição do adulto, defendia-se que a inteligência se caracterizava por uma maior plasticidade. Na última fase, na quarta fase, começou-se a defender uma abordagem desenvolvimentista da inteligência. O pensamento pós-formal tem 5 características: a compreensão da natureza relativa do conhecimento, a aceitação da contradição enquanto parte da realidade, a integração em sistemas amplos, é também interpessoal e orienta-se para os sentimentos e, por fim, a formulação de novas questões e de novas perspectivas. Contudo, o pensamento pós-formal não representa um verdadeiro estádio de desenvolvimento, mas antes uma capacidade ou competência que se desenvolve a um ritmo diferenciado em cada adulto ao longo do seu processo de desenvolvimento. Como relacionar a aprendizagem e a memória? Relacionada intrinsecamente com a aprendizagem, considera-se que a memória declina com o passar dos anos. Entende-se que se deve a um processamento da informação mais lento ao nível da codificação, retenção e recordação dos conhecimentos. Nas possíveis causas para o declínio da memória das pessoas idosas estão a interferência da informação já assimilada com aquela que se está a adquirir, a existência de problemas de saúde, a presença de dificuldades sensoriais, ouvir pior, por exemplo, ou de estados depressivos, assim como outros fatores como a vitaminose, a ingestão de álcool e a medicação tomada. Apesar de os mais jovens tenderem a obter melhores resultados em tarefas que implicam memorização imediata e recordação de informação explícita, se a pessoa idosa for saudável, a capacidade de armazenamento da informação pode aumentar com os anos, pois considera-se que a má memória se deve à falta de atividade e não a um declínio da inteligência. As pessoas idosas que continuam ativas tendem a apresentar melhores desempenhos ao nível da memória e uma maior facilidade em recordar acontecimentos afetivos intensos, mesmo que tenham, inclusive, ocorrido em épocas passadas. Alguns estudos sugerem que há um declínio na capacidade de aprendizagem devido à idade, em especial a partir da 7ª década de vida. Contudo, não há pareceres conclusivos, dada a existência de outros fatores que também interferem no desempenho desta capacidade. É o caso da motivação, rapidez de execução, saúde física, saúde mental, hábitos antigos e de personalidade que influenciam em muito o processo de aprendizagem dos indivíduos. Quais os modelos de estudo da personalidade na idade adulta? No estudo da personalidade na idade adulta, existem vários modelos. Entre eles, há o modelo dos traços, que considera que o desenvolvimento da personalidade está relacionado com 5 fatores: o neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, a amabilidade e o caráter consciencioso, e que compreendem os nossos atributos mentais, emocionais, temperamentais e comportamentais. Defende a estabilidade da nossa personalidade ao longo da vida, essencialmente a partir dos 30 anos de idade. Há também o modelo dos estádios, que preconiza que o desenvolvimento da personalidade se relaciona com a idade e que sofre mudanças ao longo da vida. Por fim, há o modelo da cronologia dos eventos, onde se considera que há mudanças na nossa personalidade ao longo do processo de envelhecimento, mas que essas mudanças não se relacionam com a idade propriamente dita, mas mais com acontecimentos de vida, sejam eles normativos ou não normativos, e que têm a ver com o momento em que eles ocorrem. Como ocorre o processo de envelhecimento? O processo de envelhecimento é universal, gradual e irreversível, com mudanças a nível biológico, psicológico e social, e que ocorre com a passagem do tempo. Este processo encontra-se profundamente ligado ao processo de diferenciação e crescimento. Considera-se que há 2 perspectivas quanto ao início do processo de envelhecimento. Uma primeira, que defende que há um processo biológico que começa no momento do nascimento. Uma segunda, que
considera que ocorre após uma fase de crescimento e maturação na idade adulta. Pode falar-se de envelhecimento primário ou normal, envelhecimento secundário ou patológico e de envelhecimento terciário. O envelhecimento primário ou normal compreende o processo de diminuição orgânica e funcional que acontece inevitavelmente com o passar do tempo. Reflete o limite intrínseco da longevidade celular, possivelmente pré-programada geneticamente, e não implica patologia. O envelhecimento secundário ou patológico compreende o processo de diminuição orgânica e funcional que ocorre devido aos efeitos acumulados das agressões ambientais, traumatismo e de doenças. É um processo de envelhecimento que resulta de doenças, abusos e maus hábitos físicos que pode muitas vezes ser evitado. Por último, o envelhecimento terciário implica um padrão de declínio terminal caracterizado por mudanças súbitas e aceleradas em diversas capacidades cognitivas e funcionais, a seguir às quais advém a morte. Um outro conceito que se relaciona com o envelhecimento é o de senescência, que se define como o processo de mudança que, com o tempo, diminui a probabilidade de sobrevivência e reduz a capacidade biológica de autorregulação, reparação e adaptação às exigências ambientais. O envelhecimento biológico relaciona-se com a vulnerabilidade do organismo e com a gradual probabilidade de morte. É, deste modo, entendido como uma incapacidade progressiva do organismo, perda de funcionalidade e de adaptação ou resistência face ao stress, em função da idade e da manutenção do processo homeostático. Reflexos desse conjunto de alterações somáticas são os marcadores típicos do fenótipo do envelhecimento, como a redução da massa corpórea magra, a perda de peso, a pele enrugada e o cabelo grisalho. O envelhecimento psicológico compreende as transformações que ocorrem nos processos sensoriais e perceptivos, no funcionamento cognitivo, como por exemplo a memória, a aprendizagem, a inteligência, e na personalidade, nas emoções e nas motivações. Implica alterações associadas ao aspecto intelectual e história de vida do indivíduo e à capacidade de autorregulação psicológica do indivíduo em relação à componente biológica. O envelhecimento social envolve as transformações ao nível dos papéis sociais, exigindo do indivíduo capacidade de ajustamento ou adaptação às novas condições de vida e que se relaciona com o que é esperado em termos comportamentais segundo a idade. Dá-se como exemplo a aposentadoria, a mudança nas relações familiares, passa-se da condição de pai para a condição de avô também, as mudanças nas relações sociais. O envelhecimento social implica padrões de interação entre o ciclo de vida e a estrutura social em que o indivíduo se insere, pelo que com o avançar do tempo se verifica um processo de mudança relativo então a esses papéis sociais e comportamentos, muitos deles impostos pela sociedade. Em função da idade, há deste modo atribuições de novas normas, posições, oportunidades ou restrições. A idade reveste-se assim de uma natureza social devido à influência que exerce no modo de vida e nos padrões de interação do indivíduo com os outros. As normas atribuídas pela idade têm repercussões em diferentes áreas da vida do indivíduo, como o seu ambiente familiar, profissional e comunitário. Implicam, como já disse, mudanças a nível dos papéis familiares, entrada na aposentadoria, o acesso à categoria de pensionista, participação social exigida de modo diferente e desenvolvimento de novas relações sociais. Podem, todavia, ainda mencionar-se outras repercussões de outra natureza, como a tendência para se viver sozinho, a mudança de papéis sociais e consequente estatuto, conformismo social devido à perda de autonomia, de independência e da diminuição de contactos sociais. Dado que a vida do indivíduo não é estruturada só em termos das suas capacidades físicas e mentais, também do seu meio ambiente, as normas atribuídas pela idade poderão contribuir para que surja uma crise de identidade e diminuição de autoestima. Uma vez que envelhecer não é um processo linear, mas vários processos que ocorrem a diversos ritmos e com naturezas distintas, existem duas noções decorrentes desta assunção: a variabilidade intraindividual e a variabilidade interindividual. A noção de variabilidade intraindividual implica que as mudanças nas dimensões biológica, psicológica ou social do indivíduo não são necessariamente simultâneas e conjuntas. Quando o indivíduo registra uma perda de autonomia física, pode apresentar uma capacidade cognitiva normal ou vice-versa. Dentro desta noção,
Considera-se ainda que as mudanças que ocorrem numa mesma dimensão, seja biológica, psicológica ou social, não ocorrem necessariamente também com a mesma cadência. Por exemplo, as capacidades relacionadas com o sistema nervoso central, como a visual e a auditiva, podem sofrer mudanças desfasadas no tempo. Quando a capacidade visual entra em declínio, a auditiva pode manter-se razoável. Apesar de ambas estarem relacionadas com a mesma divisão anatómica, não apresentam a mesma evolução nas condições de funcionamento nem o mesmo ritmo de envelhecimento. Já o conceito de variabilidade interindividual reporta-se à heterogeneidade dos indivíduos no processo de envelhecimento. À medida que envelhecem, os indivíduos tornam-se mais distintos entre si, devido às suas experiências e ao modo como vivem e percepcionam a realidade. Apesar de ambas pessoas idosas, um indivíduo com 70 anos é diferente de um com 85 anos, pertencendo a diferentes categorias da fase da velhice. A variabilidade interindividual também tem lugar quando dois indivíduos com a mesma idade envelhecem de forma discrepante, em processos distintos. Tanto na variabilidade interindividual como na interindividual do processo de envelhecimento, verificam-se diferentes ritmos, mas também orientações opostas que podem ser positivas ou negativas. A orientação positiva tem lugar quando os indivíduos realçam os aspectos positivos de envelhecer, como a experiência e sabedoria. Já a negativa acontece quando se destacam as perdas de capacidades físicas, mentais e de estatuto social. Há teorias que enfatizam a orientação positiva e outras que enfatizam a orientação negativa, mas ambas têm repercussões no processo de envelhecimento.